bem-vindos a mais uma Visão Global ASP, além do horizonte. Hoje temos connosco a Raquel Pereira. A Raquel Pereira é finalista do curso de Assessoria e Tradução do ISCAP, do Politécnico do Porto, e está aqui connosco hoje para falar um bocadinho daquilo que é a sua experiência, tanto enquanto estudante da área, como também enquanto profissional, já que exerce funções na Câmara Municipal do Porto, desde 2020, funções administrativas, mas na área do secretariado. Não vou roubar muito mais tempo à nossa convidada, bem-vinda, obrigada por ter juntado a nós neste período de conversa da área do secretariado. Estava, se calhar, por começar por desafiá-la a que nos falasse um bocadinho mais de si, que é mãe de três crianças, salvo seja, porque algumas já são assim mais crescidas. Como é que é, quem é a Raquel Pereira que hoje aqui trazemos para aos nossos associados para falar um bocadinho de si? Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite para esta pequena entrevista. Foi um gosto. Bem, como a doutora já tinha dito, eu sou a finalista do curso de Assessoria e Tradução no ISCAP, do Politécnico do Porto. Sou mãe de 3 filhos, ou seja, trabalhadora, posso considerar que sou trabalhadora estudante e mãe de estudante ao mesmo tempo. Foi um desafio muito grande para mim, porque eu, infelizmente, quando tive a oportunidade de seguir estudos, não tive essa oportunidade, por assim dizer, porque a vida era completamente diferente na altura, e então eu tive mesmo que interromper os meus estudos e fiquei mesmo só pelo secundário. Mas achava que faltava um pouco mais para mim, porque eu sou uma pessoa que sou bastante curiosa e gosto de aprender. Quanto mais eu aprender, mais eu sinto-me útil, por assim dizer. E então, quando engravidei do meu terceiro filho, achava que realmente faltava mesmo essa componente, esses estudos, essa licenciatura. Antes de ingressar na licenciatura, conversei com o meu marido, porque o meu filho era muito pequenino na altura, tinha 1 ano de idade. E inicialmente foi para uma progressão pessoal, não profissional, porque eu achava que em termos profissionais não me ia dar uma mais-valia, porque eles não se importavam se o colaborador tinha o 12º ou se tinha a licenciatura. Não era valorizado, não é? Não era valorizado esse aspecto, não é? E, exatamente, era valorizado sim os conhecimentos e a produção, a produtividade que esse colaborador produzia para a empresa, e então eles sim davam essa progressão. Mas mais tarde saí do privado e ingressei no público. E infelizmente no público só se progride com os estudos. Ou seja, quer eu queira, quer não, eu tinha mesmo que concluir a minha licenciatura que, por questões pessoais, tive mesmo que interromper. Porque isto de ser mãe de 3 filhos e ter o marido que tinha tudo em encargo dele, era difícil porque era uma sobrecarga muito grande. Não é uma gestão fácil, não é? Exatamente. Principalmente pelo pequenito ter apenas 2 anos de idade, porque eu quando concluí o primeiro ano da licenciatura, o pequenito tinha 2 anos. Então, resolvi parar 1 ano. No ano que parei, regressei 2 anos depois, mas a tempo parcial, para não ser uma carga muito grande em termos pessoais, familiares. Depois, entretanto, fiz então os 2 anos parciais do 2º ano de assessoria e este último ano, que é o que estou a terminar agora, fiz integral e correu lindamente. Se foi a minha primeira opção? Não foi. A minha primeira opção teria sido mesmo contabilidade, porque foi o meu primeiro emprego, foi no gabinete de contabilidade, mas a minha maior lacuna em termos de estudos é a matemática. Muito bem. E então, contabilidade quer muita matemática. Mas por acaso não acho que tenha sido uma má opção, muito pelo contrário. Acho que me deu mais conhecimentos, de tudo um pouco, porque este curso é o que tem de bom. É que dá-nos uma visão global de depois dos termos que queremos seguir. Se queremos seguir a área da assessoria, porque ele está subdividido em assessoria ou tradução, neste caso línguas. E acho que, em termos de assessoria, deu-me realmente mais valorização. Em termos da tradução das línguas, deu-me mais conhecimentos em termos de línguas, porque assim, neste momento, na altura que eu entrei na licenciatura, só tinha conhecimentos do inglês e do português, e agora saio com conhecimentos de espanhol e alemão. Pronto, O que para mim é muito bom.
Valoriza substancialmente aqui e já estava a trabalhar, entretanto já estava a trabalhar em secretariado, agora quando volta ao fim do primeiro ano? Sim, é assim, todos os meus trabalhos foram praticamente em termos de administrativa, secretariado, à exceção durante o ano de 2005, entre o ano de 2005 até 2011, estive na Perfumes e Companhia do Parque Nascente, como operadora de caixa. Foi o único emprego que eu tive que não trabalhei na área administrativa. E sim, trabalho agora como secretária de chefe de divisão na Câmara do Porto e sempre foi um trabalho que eu adorei. Eu adoro trabalhar com papéis, eu adoro o serviço administrativo e não me vejo a fazer outra coisa. Muito bem. E em que medida é que acha que este trabalho do secretariado, no fundo, o secretário ou a secretária é um bocadinho um gestor de informação, não é? Da vida da pessoa com quem trabalha, da área para onde trabalha. Como é que vê acha que pode ser uma mais-valia? Percebe-se que trabalha de igual para igual? Há ali alguma diferença em termos hierárquicos, porque é administrativa e porque é o chefe de divisão? É sim, no organismo onde eu trabalho eu não vejo essa diferença, muito pelo contrário. Também o meu chefe de divisão é uma pessoa com os pés assentos na terra, ou seja, todos nós somos precisos para alguma coisa. Exato. E lá está. Cada um tem o seu papel, não é? Diferente, mas cada um intercala com todos. Exatamente, ou seja, serviço administrativo, serviço de secretariado, realmente ele passa-me todo o papel. Em termos de gestão de recursos humanos, porque na nossa divisão nós no total somos 66 colaboradores, em termos de faltas, em termos de baixas, sou eu que trato dessa parte, a parte mais da gestão dos colaboradores, quando têm dúvidas, quando é preciso resolver algum problema, ele dá-me essa autonomia. Porque ele próprio sabe, ele confia que o secretariado é como se fosse uma segunda mão dele. Ou seja, ele tem duas mãos, é como se ele tivesse uma terceira. Exato. E então, mas eu acho que em qualquer organização o secretariado é sempre essencial, porque há coisas importantes que os chefes têm que fazer, não é? E o secretário é como se fosse lhe dar apoio extra para o tempo que ele não tem disponível para fazer outro tipo de tarefas. E é um bocadinho também entre aspas, o descanso, ou seja, sabe que atribuindo aquelas tarefas ou aquelas funções à secretária ou ao secretário, está delegado, está descansado, porque já sabe que aquilo está feito, não tem que andar preocupado, porque no dia X, às tantas horas, tem que fazer isto ou fazer aquilo, sabe que há alguém ali que lhe faz. Dizia há um bocadinho que, e bem, também concordo, que a questão da assessoria tem várias áreas e direciona-nos para vários serviços. Dentro daquilo que faz, daquelas que são as suas competências atualmente, qual é? Já falou da questão dos recursos humanos. Há assim alguma que se destaque de uma maneira geral, gosta de todas? Qual é assim a favorita dentro daquilo que faz na sua atividade? Em termos do curso que eu tirei? Aplicando um bocadinho o curso ao que está a fazer agora em termos profissionais mesmo. Comunicação organizacional é muito importante, a comunicação. Saber comunicar é o fundamental, porque uma palavra maldita ou uma palavra mal interpretada... Ou o modo como se diz às vezes, não é? Ou até o modo como às vezes se diz, não é? Exatamente. E também a gestão de conflitos é uma coisa que muita gente não dá valor, mas é fundamental também, porque nós temos que saber gerir quando as coisas não estão a correr muito bem, nós temos que saber respirar, temos que saber estar no papel do outro e pensar para nós, ok, vamos tentar ser assim, então evitar esse tipo de conflitos e resolver na hora. Nós não temos que andar a matutar sobre as coisas ou levar para casa e depois no dia seguinte. Não. Resolve-se os problemas na hora, fica tudo resolvido e, como se costuma dizer, amigos na mesma. Acho que também é uma das coisas fundamentais que as pessoas, infelizmente, pelo que eu tenho visto, não sabem gerir muito bem. Nem sempre é fácil, não é? E às vezes até pode haver um que queira, mas depois o outro não está assim, digamos, disponível para e aí duplica um bocadinho o trabalho e o esforço daquilo que quer fazer essas coisas, resolver, não é? Porque nem sempre assim é fácil.
Eu diria que, não sei se concorda, e peço-lhe também que comente isso, por favor, que é estas funções de assessoria estão muito ligadas à gestão de conflitos, à gestão de tempo e à gestão de crises, não é? Nós somos ali um bocadinho não é o bombeiro, porque não andamos a apagar fogos, mas somos ali o companheiro de quem dirige, não é? Naquele momento em que está mais aborrecido ou que não tem tempo porque já lhe marcaram outra reunião em cima da que já estava. Sente-se um bocadinho nesse papel de companheira de quem decide e de quem... Sim. Mas assim, no nosso organismo acho que não é muito esse corre-corre, como se costuma dizer, ou... É mais tranquilo. Exatamente, são coisas muito bem já estipuladas e, por acaso, uma das coisas que o meu chefe tem de bom é que ele organiza muito bem o tempo. Muito bem. Isso é ótimo. Acho que em termos de reuniões em cima de reuniões, ele gera muito bem, ele sabe mais ou menos o tempo que tem que dar, ou seja, ele é capaz de saber, ok, se um assunto é este e eu sei que vou tomar este tempo. Ou seja, em termos de gestão de reuniões, é ótimo. É muito bem organizado, e é muito bem organizado. Exatamente. Então. Boa, isso é muito bom. Relativamente ao... Já percebemos aqui que já trabalha na área há algum tempo. Qual é a sua visão e opinião sobre o que era o secretariado há uns anos atrás? Não é preciso, se calhar, ir muito, se calhar basta 10. E o que é agora e aquilo que se perspectiva, ou seja, nota-lhe muitas diferenças, as diferenças têm sido pontuais, basicamente está na mesma, o que é que parece? Assim, pelo que eu me tenho apercebido, antigamente o serviço administrativo não era tão valorizado. Era como se fosse, é meramente uma secretária, já tem as coisas. Atende uns Agora telefonemas e faz uma chamada, serve uns cafés e a coisa está feita, não é? Exatamente. Exato. Exatamente. Agora não. Agora, uma secretária ou um secretário é a mão direita de quem está a secretariar. Seja ele um chefe de divisão, seja ele um chefe de departamento, seja meramente de um chefe, não é? Porque eu falo pelo meu organismo que eu trabalho. Claro, e pela sua experiência, nós somos um apoio. Nós não podemos nos considerar meramente umas administrativas, porque às vezes há situações críticas que são precisas resolver e são duas pessoas para resolver e nós estamos lá, reunimos, resolvemos a situação e a situação fica resolvida. Antigamente não era muito assim, a secretária que se desenrascava porque ela é que é secretária, ela é que tem que se desenrascar, agora não. Acho que agora há mais, está-me a fugir um bocado do termo, é mais... equiparada, está mais equiparada a conjunto. quem decide, não é? Um trabalho conjunto. Mas acha que tem sido só ou tem sido mudar a postura de quem está à frente nas empresas, ou é um trabalho conjunto, ou as pessoas antigamente, as antigas administrativas e secretariado, não era tão proativa? Ou é uma conjugação de interesses? O que é que tem levado a esta mudança de perspectiva sobre o que é ser secretária hoje em dia, na sua opinião? O que é que é um conjunto de tudo, deles, dos dirigentes, das pessoas? Eu penso que sim, eu penso que é um conjunto de tudo. Porquê? Porque as administrativas, neste caso as secretárias ou os secretários, acho que têm a vontade de conhecer mais, de saber mais, ou seja, de poder apoiar mais. Não querem se limitar só àquilo, não querem ter um trabalho monótono, um trabalho rotineiro, querem ter um trabalho amplo e isso dá-lhes mais bagagem para poderem ser valorizados pelo chefe ou pelas chefes, e eu acho que é um conjunto de ambos, porque os chefes também querem ter alguém em quem confiar. E com quem possam contar também, no fundo, não é? Saber que se pedirem alguma coisa àquela pessoa, que ela vai ser capaz de desempenhar, não tem que ficar preocupados, não é? Sim. Muito bem. Porque eu não sei, eu também venho desse tempo lá atrás e havia de facto aquele estigma, como estava a dizer há um bocadinho, que era, pronto, executava aquilo que se lhe pedia, fazia ali umas coisitas e não se pedia mais do que isso. E hoje em dia percebe-se um bocadinho mais que quem trabalha em secretariado e em assessoria é mais proativo, sugere alternativas, propostas de solução, quando vai com uma questão ao chefe, já leva uma proposta de solução. E é um bocadinho essa a ideia que eu tenho também. E, portanto,
acha que é também isso que está a acontecer? Sim, sim. Pois. Concordo consigo. E em termos de futuro, diga-me uma coisa, acha que vai acabar? Já há muitos anos que se diz que a função de secretário ou de secretária que está em vias de extinção. Qual é a sua opinião sobre isso? Não concordo. Acho que o secretário e a secretária serão sempre necessários, independentemente da empresa ou não. Certo, Pequenas certo. empresas precisam de administrativos. Eu penso que não será uma das profissões que vão ficar extintas, de maneira alguma. Penso que até vão ser ainda mais valorizadas. Porque desde que as pessoas continuem, não é, a valorizar-se e a trabalhar junto de quem dirige, acabam por ser mais consideradas também, não é? Exatamente, exatamente. Não, eu de maneira alguma concordo com isso. Não estou a ver uma empresa a dedicar das administrativas e das secretárias, nunca. E acha que esta questão agora que está tão em voga da inteligência artificial e das assistentes remotas, de algum modo a tendência é acabar com a área física, com a área da pessoa, ou também não? Acha que vai haver espaço para tudo e que tudo vai ser possível Eu penso que há conviver? espaço para tudo, principalmente a inteligência artificial. O que pode ajudar é em termos de alguma dúvida. Melhorar, Assim. não é? No fundo, melhorar um bocadinho aquilo que é o desempenho. Exatamente. Agora, substituir, não me acredito, porque assim, como nós temos visto, e não é novidade para ninguém, a inteligência artificial é como se diz, é um computador, não é humano, e o computador falha. E tem ali Nós falhas. humanos falhamos, mas os Exatamente. computadores falham muito mais, porque eles não têm... Não, diga, não tem? Diga. Não têm o fator humano, ou seja, nós temos sentimentos, nós temos empatia, e a inteligência artificial não, é muito direcionada Exato. para aquilo. É muito artificial, não é? No fundo, não é humana, Exatamente. falta-lhe. Porque se nós olharmos para a cara de uma pessoa, percebemos, não é? Era aquilo que falava um bocadinho da empatia, se está bem, se não está bem. E se for um computador, Sim. se perguntar estás bem, e nós dizemos sim, e ele continua a conversa, porque não percebe que se calhar aquele sim não é sim, a pessoa não está, pronto, É está verdade. assim, menos bem, não é? Sem estarmos não queria alongar-me muito, mas gostava de perceber aqui também um bocadinho, retomando o início da nossa conversa e aproveitando a riqueza que é ter aqui uma pessoa que está a estudar e a trabalhar, em que medida é que percebia, agora quando se calhar o primeiro ano foi mais complicado, mas agora que volta neste último ano e que já mais tranquila, com as crianças já mais crescidas e noutro registro, percebe-se de algum modo a aplicabilidade do que é ensinado na sala de aula com o que depois se revê no mercado de trabalho? Há aqui uma correspondência, há diferenças? Como é que sentiu? Não, existe algumas componentes que nós aprendemos que são realmente praticadas no mercado de trabalho. Apesar de que há outras, porque assim também depende muito das áreas para áreas. Há outras que eu sinceramente não me parece que sejam muito aplicadas, como por exemplo, eu posso lhe dizer que uma das disciplinas que nós tivemos foi simulação de assessoria e trabalhámos com o tema das letras bancárias. No meu caso, não aplico no meu local de trabalho, porque nós não trabalhamos com letras, não trabalhamos com entidades bancárias. Agora, tenho colegas que sim, que trabalham na área de banca e elas realmente trabalham com esse tipo tiraram proveito dessa mais-valia. No Exatamente. caso, e onde está, qual foi assim as mais-valias que trouxe em termos de formação, em termos de curso Foi em termos informáticos, porque nós temos a disciplina de assessoria digital, onde aprendemos a formatar alguns documentos. Também aprendemos a nível lá está, como eu tinha dito inicialmente, a comunicação, porque nós comunicamos muito através de e-mails, através de ofícios, através de requerimentos. Peço desculpa, deixe-me só interrompê-la. A questão da comunicação e a redação também, ou não? Só sim. A questão da comunicação? Sim. Também, as duas coisas? Não, também a redação, sim. As duas componentes são, uma é fundamental com a outra, porque nós temos que saber redigir um documento e transmitir a informação que nós queremos para chegar a outro
não é? Da melhor forma correta, não é? Por isso é que eu estava a dizer que a mensagem que nós queremos transmitir tem que ser a mensagem que a outra pessoa está a ouvir. Por isso é que eu acho que estas componentes da comunicação e mesmo da redação, porque tivemos mesmo uma componente, são essenciais. Saber escrever e saber comunicar é fundamental. E aplicou isso em termos, está a aplicar de algum modo naquilo que é o seu trabalho diário? Sim, todos os dias. Todos os dias existe uma comunicação escrita e em termos de redação igualmente. Muito bem. Se desse assim um conselho a alguém que estivesse na dúvida entre ir para assessoria e tradução ou ir para outro, e se quisesse convencê-lo a ir para a assessoria, o que é que lhe diria? Qual é assim a mais-valia? Resumindo e concluindo da formação, o que é assim o melhor? O que é que foi o melhor que tirou de lá para si, em termos profissionais? Em termos profissionais, como é que eu hei de explicar? Porque é assim, o facto de eu trabalhar e aplicar aquilo que estava a aprender, para mim foi muito bom. E o contrário, desculpe interrompê-la, peço desculpa. E o contrário, às vezes situações que apareciam no trabalho levou depois para a situação da aula ou nunca lhe aconteceu? Não, quer dizer, aconteceu porque, por exemplo, em termos da comunicação, como eu estava a dizer, escrita, envios de e-mails, nós nessa disciplina que foi a simulação da assessoria, a professora dizia, não se escreve atenciosamente, escreve-se atentamente, e nunca se escreve os melhores cumprimentos, é cumprimentos. E na minha entidade existem ainda muitas pessoas. E agora vai dizer isso a quem dirige, olha, eu lá no escape disseram, não é? Às vezes não é fácil esta... Não é. Exatamente, por isso é que assim, há que saber gerir conflitos, assim, eu aprendo de uma maneira, faço da maneira como eu aprendi, mas também não vou ensinar a um chefe que trabalha há mais anos que eu a dizer, olha, afinal de contas não é assim. Olha, que disseram que afinal não é... Então essa forma de aplicar, acha que esses novos conhecimentos de algum modo também a valorizaram enquanto profissional? Sim, sim. Sim, porque assim, nós também podemos demonstrar que podemos trazer algo de novo para o nosso organismo, não é? O facto de nós estarmos a aprender coisas novas, podemos aplicar no mercado de trabalho. Quando um chefe nos pede para intervir em alguma situação, o que é que acha que podemos melhorar em termos de serviço, em termos de organização, nós damos sempre a nossa opinião, sim. E isso é valorizado. É. Mas eu interrompia e ia-me dizer o que lhe tinha perguntado era assim, agora em flashback, o que é que foi assim o melhor que este curso lhe trouxe em termos profissionais? Em termos profissionais, o conhecimento. E pessoais também pode, não é? Porque a pessoa integra o profissional e vice-versa. Pessoais, lá estava, eu completar uma lacuna que eu sentia em termos pessoais, em termos de estudos. Eu achava que precisava de ir um bocadinho mais ter além. Ali um bocadinho mais de conhecimento. Sim, sim, sim. Em termos profissionais, agora espero que me abra muito mais portas do que até agora me abriu, porque assim, a ideia em termos profissionais é realmente eu ter a progressão na carreira que tanto anseio, não é? Porque assim, tanto a nível financeiro como a nível de profissão. Porque assim, nós, quando carreira, não é? Não só financeira, mas também em termos de carreira. Exatamente, porque às vezes as questões financeiras não são, ou seja, como eu costumo dizer aos meus colegas, assim, não é que eu preciso de ganhar muito mais, mas é assim, é uma mais-valia para nós. Mas o facto de eu ser reconhecida pelo trabalho que eu apresento, para mim, é ótimo. Muito bem. E eu acho que este curso, para o que eu faço, completou-me perfeitamente. Sim. E em termos de conteúdos programáticos, acha que há alguma lacuna que pudesse ser integrada? Acha que aquelas as disciplinas que foi tendo integram na perfeição? O que é que pudesse mudar? O que é que mudaria? Em termos de assessoria, eu acho que nós devemos de ter mais aplicações informáticas, porque nós demos só uma base do Word e uma base do Excel. E eu acho que em termos informáticos deveria de ser mais aplicado o desenvolvimento, ou seja, ter as novas tecnologias, não é? As novas tecnologias. Criar exatamente, sites, o Word fazer gestão de sites. também.
Acho que a lacuna foi mais assim, nós tivemos, ok, a base da comunicação, a base da redação, mas, por exemplo, nós trabalhamos com o Outlook é uma ferramenta de e-mails que toda a gente trabalha. Fundamental, sim. Nós não demos essa ferramenta e eu acho que há muita gente que não tem conhecimentos, sabem o pouco que trabalham, que é envia e receber um e-mail, anexar um anexo, mas trabalhar essas ferramentas, para mim as fundamentais seria o Word, o Excel e o Outlook. São as ferramentas que para um secretário ou uma secretária são fundamentais. Para o melhor desempenho. Sim, eu acho que houve uma lacuna só neste campo. Tivemos a parte informática, mas foi só uma base de cada, ou seja, só tivemos um semestre. E eu penso que um semestre de informática é muito pouco para o secretariado, porque hoje em dia o secretariado não é só papel. Eu posso lhe dizer que no meu organismo nós não trabalhamos com papel, nós trabalhamos com sistemas informáticos. Todo o nosso processo de trabalho é tudo online, não há um único papel. Por isso eu acho que houve uma lacuna mais nessa parte, sim, na parte da informática. Na área das tecnologias de informação, nomeadamente, não é? Sim. Pois. Minha cara, obrigada. Queria agradecer-lhe. Não sei se queria deixar aqui uma mensagem final, uma palavra para os profissionais da área. Já agora, permita-me, a ideia é continuar nesta área ou talvez não, quem sabe outra coisa? Vou manter-me na área, sim. É a área, foi como eu lhe disse, foi a área que eu ingressei, a área que eu sempre adorei. Olha, posso lhe dizer que eu, quando andava na escola, ainda andava na preparatória, por exemplo, os meus pais deram sempre, eu tenho mais 2 irmãs, então a minha irmã mais velha, os meus pais deram que escolher, olha, eu dei um carro à tua irmã, e tu, queres um carro? Eu não, quero um computador. Pronto, Por isso, é assim, sempre foi um gosto para mim, sempre adorei trabalhar nas tecnologias, sempre adorei trabalhar com papel, ou seja, eu não me vejo a fazer outra coisa. Outra coisa, muito bem. Minha cara, olha, agradeço-lhe este bocadinho por ter partilhado aqui connosco esta sua experiência e este seu saber, porque é sempre mais-valia, nós aprendemos todos uns com os outros, não é? E deixa-nos aqui um testemunho muito interessante. Queria desafiá-la também a continuar connosco na ASP e a seguir-nos nas redes sociais e na nossa página. Dizer-lhe que foi um gosto e agradecer-lhe. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada eu. Obrigada. Continuação.